paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da primeira carta de João. Primeira carta de João está lá no fim do Novo Testamento, próximo ao Apocalipse. E vemos que João escreveu tanto o Evangelho de João, que é o quarto evangelho, como ele vai escrever as cartas e o Apocalipse. Vamos começando nessa segunda parte do estudo a falar a partir do capítulo 4. No capítulo 4, João vai escrever para nós sobre os falsos profetas. E ele vai dar uma fórmula para você testar se a pessoa está sendo usada mesmo por Deus. Começa o capítulo 4 falando assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos, se eles são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir. E eis que já está no mundo. Então, se tem alguém aí falando que está com o Espírito, que está falando por meio do Espírito Santo, que está sendo usado, mas este alguém não confessa que Jesus veio em carne, somente trata Jesus como Espírito, não é de Deus, porque Jesus é 100% carne, 100% Espírito. Ele veio, ele pisou nessa terra, ele nasceu de mulher, para que ele viesse, pudesse pregar o evangelho e padecer pelos nossos pecados e morrer pelos nossos pecados, porque a obra salvadora de Jesus, ela é completa. Ele não é só espírito, ele veio em carne, ele pisou na terra, ele nasceu, ele morreu e hoje ele está sentado com o Pai. Amém? Glória a Deus. Continuando o capítulo 4, a partir do versículo 7, João vai falar para nós sobre o amor. Deus é amor, a essência de Deus é o amor. Então, Jesus mandou que nós nos amemos uns aos outros. O versículo 7 fala assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. A própria essência de Deus é o amor. Aquele que fala do Senhor, aquele que fala de Jesus, aquele que prega, mas não ama, ele está sendo contraditório. Nós temos que pregar o amor de Deus e viver o amor de Deus nessa terra, porque Jesus Cristo veio para isso, para que nós possamos ter vida e vida com abundância. E aqui João está falando, Deus mandou seu unigênito, seu único filho, para nos ensinar a amar. Amém? No capítulo 5, João vai falar sobre a fé em Jesus. Nós precisamos ter fé, irmãos. Como o mundo tem padecido por falta de fé. Como as pessoas têm sofrido porque não acreditam. Recebem uma promessa, elas estão certas de que Deus é Deus de milagres, que Deus faz, mas na primeira sacudida do barco, a fé vai embora. E nós precisamos ter fé, porque a fé ela traz consequências. Capítulo 5 começa falando que nós temos que crer. A primeira coisa que a gente tem que ter fé é crer em Jesus. Crer na existência, crer no poder, crer na salvação, crer na obra que Jesus veio fazer. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amém? E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Ou seja, não tem como você amar a Deus se você não ama Jesus. Não tem como você separar Deus Pai de Jesus nem do Espírito Santo. Você tem que amar. E porque Jesus veio ensinar isso para nós. Versículo 2 diz assim: Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu toda a lei, todos os mandamentos, tudo em 2 mandamentos. Se você ama a Deus, você não é desobediente, você não é incrédulo, você não quer ir para o mundo, você não quer se afastar do Senhor. E se você ama o próximo como a você mesmo, você não quer o mal do outro.
Se você conseguir amar o próximo como você ama a você mesmo, você só quer para o outro o que você quer para você. E você não quer nada ruim para você. Você não quer o mal para você. Você quer vitória. E você tem que querer para o outro vitória também. O versículo 3 do capítulo 5 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tá aí a consequência da nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós vamos ter vitória. Nós vamos vencer. Nós vencemos o mundo por nós mesmos? Não, mas pelo poder de Jesus. Pela força que há em Cristo. Quando nós amamos e obedecemos os mandamentos de Deus, estamos debaixo da tua palavra, debaixo da tua proteção. E assim nós vamos ter vitória. Versículo 5 diz: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. João está falando nessa carta da importância de você crer na divindade de Jesus e na encarnação de Jesus. O que é encarnação? Ele veio em carne. Encarnação não é reencarnação. Encarnação quer dizer que Jesus veio em carne, se manifestou em carne. Ele nasceu de mulher. Ele nasceu na terra. Ele foi um bebê, ele foi um menino, ele chegou à estatura de varão. Por quê? Porque isso tudo é um projeto de Deus. Por isso que Jesus compreende a nossa dor. Porque ele passou por tudo nessa terra, ele experimentou essa terra. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. O mistério da Trindade está escrito aqui, segundo João, e ele explica de uma forma tremenda. O Pai é o Criador, Jesus é a palavra, a própria palavra, o próprio verbo. Por isso que lá no Evangelho de João, o Evangelho de João começa no seu capítulo 1 dizendo: eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra, a promessa do Antigo Testamento habitou, se fez carne, se materializou em carne e viveu entre nós, para que nós possamos ter acesso à vida eterna. O Pai, a palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. O Espírito de Deus que se comunica diretamente com o nosso espírito quando nós permitimos, quando nós podemos acreditar e dar passagem para o Espírito Santo na nossa vida. Abrir a porta, escancarar a porta. Amém? Glória a Deus. O versículo 10 diz: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho dele. Então não adianta falar: eu acredito em Deus, mas não acredito no que Jesus falou, não crê no Evangelho. Então a obra ela não é pela metade, a obra é completa, a fé também tem que ser completa. Você acredita em Deus, você acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porque aqui está revelado, a palavra revelada, como que Deus faz a sua obra, quem Ele é, e Ele é perfeito. Amém? A partir do versículo 14 do capítulo 5, nós temos João falando da eficácia da oração. Ele já falou várias vezes que Jesus vem em carne. Ele já falou sobre a importância do amor, sobre a importância da obediência, do amor tanto a Deus quanto o amor aos homens. E agora ele vai falar da oração, que é a comunicação entre nós e o Senhor. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se pedirmos aquilo que é segundo a vontade de Deus, o que é a segunda vontade de Deus? Aquilo que não contraria a sua palavra, os seus mandamentos. Se você pedir que alguém fique doente, você não está manifestando amor para aquela pessoa. Então, você não está orando segundo a palavra de Deus. Então, não é segundo a vontade de Deus. Se você pedir: eu quero tanto o esposo daquela irmã ou a esposa daquele irmão, você não está orando segundo a vontade de Deus. Você está fazendo uma oração que não agrada ao Senhor. Porque o Senhor diz que ele odeia o divórcio. E aquele que se casa é uma só carne. E ele não vai desmanchar uma família para fazer outra. Ele não vai amaldiçoar um casamento para abençoar outro. Então é contra a palavra de Deus. Nós não podemos orar contra a palavra de Deus, mas oramos segundo o propósito do Senhor, segundo a vontade dele. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Qual é a vontade de Deus?
que nós possamos viver, ter vida com abundância, que nós possamos ser sarados, ser abençoados, que a nossa família seja salva, porque Jesus, o Senhor fala que não quer que nenhum se perca, ninguém se perca, mas todos venham alcançar a salvação. Então essa é uma oração segundo a vontade de Deus. Se você está orando para alguém ser salvo, se você está orando para alguém ser liberto, é segundo a vontade de Deus, porque Jesus Cristo veio para salvar, libertar e curar. Amém? E se sabemos, versículo 15, que nos ouvem tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Essa é a certeza que nós temos. O versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. A verdade está em Jesus. Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Jesus Cristo é a verdade, porque ele é a palavra revelada. Ele veio cumprir o que a palavra diz. Ele é o caminho, porque só tem um caminho, é você crer em Jesus. Só existe um caminho, não existe um monte de caminho para você escolher. É um caminho. E ele é a vida, porque ele veio para dar vida. Ele veio para transformar a morte em vida. Ainda que esteja morto, viverá aquele que crê em Jesus. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, abençoa cada um, Senhor, com a porção dobrada do Teu Espírito nesta hora. Que o Senhor venha manifestar o Teu amor, a Tua graça sobre cada um ao quem esse estudo alcance. Que o Senhor esteja ministrando fé, amor, graça em cada coração, que possamos estar mais parecidos com o Senhor, que possamos obedecer o mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que possamos estar libertos de toda ira, de toda contenda, de toda maldição, e que o Espírito Santo faça morada em nós. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ensine mais e mais, nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, venham a conhecer mais da palavra de Deus e do amor de Deus. Amém? Comente, curta, compartilhe, nos ajude. Essa é a Igreja Avivada da Glória de Deus, trazendo a palavra até você.